Olá, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a conclusão do projeto Lendo It, a Coisa Juntos. Sejam bem-vindos, meu nome é Cintia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Como eu falei na apresentação desse vídeo, nós vamos concluir o projeto Lendo It, a Coisa Juntos, do Stephen King. Nós começamos a ler o It em 21 de agosto e concluímos agora o projeto no dia 20 de outubro. Então já tem um vídeo aqui de 50% da leitura, se você quiser conferir, dá uma olhadinha lá na primeira parte do vídeo, não tem spoilers. Mas a segunda parte tem, mas eu aviso, começar os spoilers, pode ficar tranquilo. Mas dá uma olhadinha lá pra você se inteirar melhor sobre esse projeto. Mas já adiantando que no primeiro vídeo de 50% eu fiz metade do vídeo sem spoiler, como se fosse uma breve sinopse, um breve resumo da história que o livro trata. E a segunda parte do livro já foi com spoilers pro pessoal que tava lendo, pra gente discutir. Eu desenvolvi algumas teorias com base naquilo que eu já tinha lido até metade do livro, em relação à coisa, porquê dos acontecimentos e tudo mais. Eu pensei bastante em como eu faria esse segundo vídeo pra gente encerrar a leitura, mas eu achei que não seria mais necessário ficar destrinchando pedaços e suspeitas e ficar apontando detalhes que até a gente começar a compreender o que acontecia em Derry e tudo mais. Então eu senti que não tinha essa necessidade de ficar destrinchando e apontando cada indício, suspeita que havia para o desenrolar, para as explicações em relação a tudo que estava acontecendo em Derry. Então esse vídeo vai ser um pouco mais sucinto, mais resumido, e eu vou apenas comentar algumas coisas que foram mais relevantes e polêmicas ou curiosas. Não foi fácil concluir a leitura desse livro. Quase todo mundo do projeto conseguiu concluir. Não é só uma leitura difícil pelo volume de páginas, são 1103 páginas oficialmente, né, deste livro. Não só pelo volume, mas pelo conteúdo em si, o nível de detalhes. O Stephen King, ele não deixa passar nada. Nesse livro ele é muito minucioso no desenvolvimento e no crescimento da história. Então isso acaba ficando um pouco cansativo muitas vezes. Porém, a gente percebe que esse nível de detalhes é para introduzir a gente ao mundo e compreender e tentar captar algumas essências da criação do mundo, dos personagens, entre outras coisas. Mas não foi fácil. Eu confesso que quando passa um pouquinho da metade, você dá uma acelerada, mas aí começa a ter uns acontecimentos um pouco mais tensos, um pouco mais pesados, e fica difícil da gente continuar. Eu tive uma leve ressaca lendo It, e até mesmo depois que eu terminei de ler It, porque eu não estava conseguindo ler muita coisa junto com It, e nem depois que eu concluí a leitura, eu senti que eu precisava pegar coisas assim mais leves para ler, porque a história do livro é pesada mesmo, então não é porque o livro é ruim. Eu gostei muitíssimo da leitura e fui surpreendida várias vezes aqui pelo Stephen King. Bom, várias das teorias que eu criei até o vídeo de 50% caíram por terra. Uma delas aconteceu logo em seguida, a página que limitava metade do livro. Eu já percebi que o Rich não tinha nada a ver com a coisa, que uma das teorias que eu desenvolvi era que ele poderia ter alguma ligação com a coisa, já que até aquele pedaço da história, até a metade do livro, ele não tinha vivido uma experiência única, ele e a coisa, como os outros garotos. Mas em seguida aconteceu e já caiu por terra essa teoria, e entre muitas outras que eu fui criando até no vídeo de 50%. Porém, uma delas permaneceu e não foi decisiva para a história, mas era importante para entender a história, que era a da tartaruga. Você lembra da tartaruga? Pois é. A tartaruga aparece na segunda metade do livro, é desvendado pra gente o que é essa tartaruga e a importância dela, por que ela aparecia. Aí é marcando presença em alguns momentos do livro, mas não era uma presença assim muito forte, algo que dissesse pra gente que realmente a tartaruga tinha alguma coisa de especial nessa história, mas no finalzinho do livro a gente descobre que tinha sim. Uma teoria muito maluca do Stephen King, né? Vamos conversar aqui um pouquinho, né? Essa teoria que o Stephen King criou
pra tartaruga nessa história foi muito bizarra, né? Eu não sei se eu comentei em vídeo, acho que não, acho que eu comentei só no grupo com o pessoal só no WhatsApp com o pessoal do grupo de leitura, que pesquisando sobre o Stephen King, o período que ele escreveu, o It, ele estava muito viciado em cocaína. Boa parte do livro ele escreveu sobre efeito de drogas, então realmente, quando a gente brinca e fala, o cara usou droga para escrever esse livro, ele usou droga mesmo, é verdade. Eu acredito que só pode ter vindo daí essa teoria da tartaruga e a explicação da coisa, o que é a coisa. Eu não vou nem dizer em relação à coisa, sabe, a explicação do que é a coisa, a origem da coisa, porque a origem da coisa, assim, eu acho que por uma mente de um escritor de terror, um escritor com a experiência que o Stephen King tem, ele poderia criar essa teoria da coisa sem usar drogas. Mas a da tartaruga, nossa, foi cocaína pura ali, né? Tanto é que eu não li a biografia do Stephen King, mas durante essa pesquisa eu descobri que ele mesmo cita o livro Cujo, que fez muito sucesso, foi relançado agora pela Suma, teve também adaptação cinematográfica, mas ele relata que o Cujo ele escreveu totalmente sobre efeito de drogas, tanto é que ele não se lembra de ter escrito Cujo, ele não lembra da criação, do desenvolvimento da história de Cujo, ele só lembra que o Cujo foi publicado, mas ele não lembra de como foi a criação dessa história. Mas mesmo assim o It é um livro fantástico, né? Mas eu achei interessante o Stephen King criar a tartaruga, trazer essa figura da tartaruga como uma forma de equilíbrio, né, entre o bem e o mal. Se o Pennywise é a personificação do mal, a tartaruga não é necessariamente a personificação do bem, mas é a esperança, né? Eu acho que ela simboliza mais a esperança que existe. Porque a tartaruga, assim, a gente percebe que ela não tem uma atuação muito forte em relação aos personagens como a coisa tem. Ela interfere na vida deles, ela influencia pensamentos, mas que acabam ajudando os garotos a chegar a enfrentar a coisa e ser bem sucedido. É como se ela desse dicas. Eu senti essa tentativa, talvez, do Stephen King, pode ser só na minha cabeça, tá? Se vocês fiquem à vontade para comentar aqui embaixo e dizer o que vocês pensam sobre isso. Mas eu senti que a criação dessa tartaruga era para demonstrar a esperança. Quando a gente fala de histórias que envolvem seres do mal, sempre há o lado bom, né? Sempre há um lado do bem e o lado oposto, que é o mal. Anjos, demônios, enfim. E acho que a criação da tartaruga foi justamente para criar essa ligação com o bem e simbolizar a esperança, já que a esperança não é um sentimento que ela decide o caminho, o rumo. Depende o quanto você investe e acredita nela. Se você mantém a chama da esperança acesa, você vai colher mais resultados. Agora, se você desliga e não dá atenção ou tem pensamentos sempre negativos, a esperança não vai conseguir chegar até você. Afinal, ela não é um sentimento que te toca, então ela não pode atuar sobre você. E parece que essa simbologia entre a tartaruga, o bem e a esperança tá relacionados. Acho que houve duas cenas um pouco mais polêmicas assim durante a segunda etapa do livro. Houve uma cena um pouco polêmica entre o Henry e o Patrick, no momento que eles estão lá no lixão, no ferro velho lá, Patrick se oferece para tocar o órgão genital do Henry e, enfim, começa a tocar e há aquele momento, aquela ligação entre eles, logo o Henry para e chama o Patrick de bicha, de gay e vai embora, e a Beverly presenciou tudo, olhando à distância. Na verdade, eu não achei essa cena polêmica. Eu acho que ela não apareceu no filme por um motivo óbvio, né? Ela não agregou em nada na história. Foi só um momento ali dos garotos, eles estão se descobrindo e não achei que tinha nada demais nessa cena. Porém, a cena da Beverly e os garotos já lá embaixo, na toca da coisa, completamente desnecessária, né? Eu até tentei criar uma explicação pra fazer aquela cena ser mais facilmente estragável. Se você não lembra, você é um pouco mais direta.
No final, depois que eles enfrentam uma coisa, que eles vão tendo mais dificuldade para voltar para a superfície de Derry, Beverly propõe a eles fazerem sexo, né, com ela. Um de cada vez, ela transar com todos, para criar uma ligação ali mais forte entre eles, porque ela sente que é o que precisava para eles conseguir achar o caminho de volta para a superfície. Eu pensei que talvez o Stephen King tenha colocado essa cena no livro, porque se a gente parar para pensar, apesar de ter outras cenas fortes, mas são fortes de uma conotação diferente. Não envolve sexualidade, não são cenas fortes no sentido que só um adulto está preparado para encarar, só um adulto sabe lidar. São cenas de terror. Até aí, uma criança leria esse livro e poderia achar que o livro foi escrito para ela. Eu fiquei pensando que talvez o Stephen King tenha sentido necessidade de colocar uma cena dessa, de impacto e envolvendo a sexualidade de uma forma muito mais forte, para se autoafirmar de que Witch era um livro para adulto e não para criança. Não que isso justifique, mas acho que a única explicação mais plausível que teve para mim para justificar essa cena, porque, gente, acho que todo mundo vai concordar, né, que não tinha nada a ver. Uma garota de 11 anos transando com outros garotos da mesma idade, não tem muito sentido, né? Tá certo que a questão do pai dela persegui-la e martelar, criar esse tipo de pensamento na cabeça dela, apesar de ela ser muito nova. Mas essa é uma cena que não se explica. Mas me diz aí se você tem outra teoria sobre por que o Stephen King criou essa cena, né? Porque não tem muita lógica. Ainda bem que os diretores tiveram bom senso, pelo menos eu acredito que eles não vão colocar na segunda parte do filme, mas na primeira parte do filme não tem essa cena, né? Não tem lógica nenhuma. Eu vi até depois do lançamento do filme, uma entrevista do Stephen King, ele dizia que essa cena não envelheceu bem. Acho que é uma forma do autor dizer que ele viajou na maionese escrevendo isso, não tinha lógica nenhuma, mas é claro que ele não vai falar. Ignora esse trecho do livro porque eu tava drogado, então eu escrevi uma cena horrível. Não sei porque meu editor deixou passar, enfim. Ele não ia dizer isso, né? Então acho que é melhor dizer que não envelheceu bem. E essa história da coisa ser aniquiladora de mundos, de universos, é bem bizarra também, né? Mas acho que tem um sentido um pouco mais racionalizado, menos afetado por tóxicos, diria. Em resumo, Witch não foi um livro que eu diria ser o meu favorito, mas foi um livro que eu achei digno de 5 estrelas. Talento, né, do Stephen King para escrever isso aqui, para criar toda essa história e pensar em todos esses personagens, fazer as histórias se entrelaçarem, enfim. O cara é um gênio, realmente. Com certeza eu vou ler outros livros do autor, mas eu preciso de um tempo. Witch, talvez por ser um livro muito longo, ter demandado muito tempo, exigiu um pouco de disciplina, porque tem uma hora que eu tava meio estafada de ler e eu queria parar de ler It. Eu pensei em parar de ler It, mas eu não podia. Tinha um projeto, você dá entrada no projeto e abandona ele, não rola, né? Não tinha como, eu não tinha desculpa pra parar. Mas eu confesso que pensei algumas vezes em abandonar, porque eu tava me sentindo sobrecarregada, minha energia estava sendo sugada enquanto eu lia It. Não o tempo todo, tá? Algumas partes, nas cenas mais pesadas principalmente. Então isso demandou muita força de vontade para concluir a leitura, dentro do prazo, né? Porque se eu fosse deixar, eu precisaria de um pouco mais de tempo para concluir essa leitura de uma forma natural. Tive que ter muita força de vontade e muita vontade de fazer força, que é o mais difícil. Força de vontade às vezes a gente tem, mas a vontade de fazer força às vezes é o que falta. Mas assim, eu quero muito ler outras histórias do Stephen King. Eu não curto muito essa vibe de terror, meu negócio é mais suspense, é mais policial. O terror mexe muito com o meu psicológico, eu sou facilmente influenciável. E eu consegui entrar em cenas aqui, não senti medo, mas eu sentia o que os personagens poderiam estar sentindo, sabe? É como se eles realmente existissem e tivessem me mostrando tudo aquilo que eles estavam vivenciando, na mesma proporção
que o Stephen King criou para os personagens. Então, por boa parte do livro, eu esqueci que isso aqui é uma ficção. Parecia que eu estava lendo um relato. E um relato do qual eu achava que a minha imaginação e o fato de eu estar lendo poderia influenciar positivamente e ajudar os personagens. Olha que maluquice. Mas eu achei fantástico o poder do Stephen King em introduzir na cabeça do leitor e manipular a gente como leitor a acreditar nessa história e se envolver com ela da forma como eu me envolvi. Sendo assim, It, a Coisa, é um livraço, no sentido literal da palavra e no metafórico também, já que é um livro que tem todas essas características que eu falei pra vocês agora, que faz a gente pensar que alguns nascem com o dom da escrita, outros aprendem, mas aquele que nasce com o dom e aprende vira um Stephen King da vida. Então me conta aqui embaixo agora como foi a sua experiência. Isso serve pro pessoal do grupo do WhatsApp em relação a tudo que eu comentei aqui. O que vocês acharam, as impressões que tiveram. Se você já leu o livro, não leu com a gente, mas já leu o livro. Se você não leu o livro, mas assistiu o vídeo porque você queria conhecer um pouquinho mais sobre a história, foi uma leitura incrível, o grupo maravilhoso, o grupo do WhatsApp foi fantástico, pessoal muito participativo, muito alto astral. Então foi, acho que a melhor experiência de tudo nessa leitura do It em grupo foi a experiência que a gente teve no WhatsApp. Foi o grupinho, a gente conversando diariamente sobre o It, principalmente, mas sobre assuntos ligados à literatura, trocando experiências, a gente um apoiando o outro, porque todo mundo teve um momento de dificuldade durante a leitura, então tinha sempre alguém para dar um ânimo, um motivo, um gás, e falar, não, lê porque vai ficar assim, vai ficar assado, tem umas cenas que são pitorescas e vocês vão gostar, enfim. Acho que a melhor experiência de tudo, além do livro ser fantástico, a experiência de ter o pessoal do grupo para compartilhar essa experiência juntos, que foi a melhor parte, sem sombra de dúvidas. Bom, o projeto em parceria com o canal Clube Sempre Livros está pausado no momento. Como muitos de vocês devem saber, pessoal que segue o canal Clube Sempre Livros, da Gláucia, deve saber que ela está um pouco ausente por questões pessoais, mas a gente deu uma pausa nesse grupo criado para ler em conjunto. Porém, eu vou continuar aqui no canal. Nesse momento tem o projeto de ler o retrato de Dorian Gray em conjunto. Dá uma olhadinha, tem link aqui em cima, tem lá embaixo na descrição do vídeo. E a gente vai continuar com outros projetos aí de leitura compartilhada, de leitura em conjunto, de leitura em grupo. E se você quiser participar de algum desses projetos, fica ligado aqui no canal. Clica em inscrever-se, clica no sininho. Como eu falei agora, a gente vai começar em novembro o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que é um clássico da literatura. E eu convido você a participar se você quiser. Vai ter grupo no WhatsApp, então deixa aqui essas informações, me manda um e-mail, manda mensagem privada pelo YouTube mesmo. Tem o Instagram, manda um direct. Enfim, manda uma mensagem pra mim que eu vou colocar você no grupo. Agora, vamos lá. Comente aqui embaixo, que eu quero saber o que vocês acharam dessa experiência de leitura do It e como foi, e a quais conclusões vocês chegaram durante essa leitura. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, a Biblioteca de Gaia. Tchau, tchau!